Aí o paciente fala, nossa, eu tô tomando a mesma dose que a minha amiga, minha vizinha toma, e ela emagreceu 5, 10 quilos e eu não perdi nenhum quilo. Por que que existe essa dificuldade, às vezes, de um paciente para outro de um emagrecimento? Você já ouviu falar sobre Monjaro e a sua relação com a cirurgia plástica? E em relação ao uso do Monjaro, será que é um medicamento seguro? Em que situações que ele é indicado? Oi, eu sou o Dr. Johnny Donati, cirurgião plástico. Eu sou a doutora Ana Elise, endocrinologista. Então, o Monjaro, que é a tirzepatida, é um medicamento que veio revolucionar o tratamento do diabetes e também da obesidade. Um potencial de ação grande por atuar em dois tipos de receptores diferentes, que é o GLP-1 e o GIP. É uma classe muito promissora no tratamento da obesidade, né? Os estudos mostram que é um medicamento que, quando bem indicado, pode ser utilizado com segurança. Então, essa classe de medicamento tem uma ação direta no nosso sistema nervoso central, reduzindo o desejo por alimentos mais palatáveis, dando uma percepção maior de saciedade. Eles têm uma ação no intestino, reduzindo o tempo de esvaziamento do estômago, que proporciona uma saciedade mais prolongada, facilitando bastante nesse processo da reeducação alimentar. Além disso, tem uma ação pancreática importante, nesse caso ali ajuda muito no controle do diabetes, e melhora marcadores inflamatórios muito importantes, né? Reduzindo o risco cardiovascular, risco de desenvolver outras doenças crônicas, melhora algumas características de doenças inflamatórias, como por exemplo o lipedema. Então, é uma medicação que veio aí revolucionar o tratamento de diversas doenças. E por causa desses benefícios que a doutora Ana acabou de explicar, o Monjaro vem sendo utilizado muito como uma preparação para os nossos pacientes para a cirurgia plástica, conseguindo entregar pacientes com melhor condições físicas para a cirurgia, isso dá um resultado melhor, e mais preparados, diminuindo o risco cirúrgico. Usar o Monjaro como preparação para a cirurgia plástica é excelente. A gente consegue ter uma grande perda de peso antes do procedimento, mas feito de uma forma inadequada, sem um acompanhamento, isso pode gerar alguns problemas imperceptíveis para o paciente. Então, no preparo para uma cirurgia plástica, o estado nutricional do paciente também é muito importante. Então, não adianta só se preocupar com uma perda de peso e, nesse processo, perder nutrientes que são indispensáveis para uma boa cicatrização, para o processo de recuperação e também para a manutenção da massa muscular. É um processo natural de emagrecimento, a perda de massa muscular, né? Então, esse acompanhamento faz muita diferença. Muitas vezes o paciente vem achando que está muito magro ou emagreceu bastante, mas no fundo acaba perdendo muito mais músculo do que gordura. E para a gente, para a cirurgia plástica, o importante é ter menos gordura. Basicamente hoje, a maioria dos nossos pacientes que vêm para a consulta de cirurgia plástica estão fazendo uso de Monjaro. Estão emagrecendo, mas ainda chegam com gordura visceral super alta. Isso, para o resultado da cirurgia plástica, impacta bastante, acaba perdendo a qualidade do resultado. Apesar do paciente achar que está emagrecendo, por tomar o remédio de uma forma não adequada, está perdendo muito outras coisas, como músculo principalmente, e não perdendo o principal, que é a gordura. E a gordura visceral é importante, né? Uma outra coisa importante também é tentar estabilizar esse peso conquistado antes da cirurgia, né? Porque a tendência do nosso corpo é gerar um reganho de peso ao longo das semanas, ao longo dos meses. E esse processo também a gente consegue prevenir com algumas estratégias e garantindo que quando o paciente for suspender o remédio para poder fazer uma cirurgia com segurança, o reganho de peso não aconteça nem antes da cirurgia, nem no pós-operatório. Até porque ganhar peso depois da cirurgia é perder completamente tudo que foi investido e tudo que foi feito. E uma das grandes dúvidas que a gente acaba tendo lá na consulta de cirurgia plástica é se todo mundo pode usar a tirzepatida, né? Se existe alguma contraindicação do uso do Monjaro. Existe uma contraindicação absoluta ao uso, que são pessoas que têm um histórico familiar de câncer medular de tireoide. Então, essa é praticamente a única contraindicação, mas, obviamente, a gente faz uma avaliação, porque em alguns casos específicos também não é interessante usar o remédio, né? Paciente com histórico de uma pancreatite recente, paciente que não tem um sobrepeso documentado, que muitas pessoas estão usando, às vezes, a medicação sem indicação. Alguns tipos de transtorno alimentar, a gente às vezes precisa fazer um tratamento combinado. Então, de modo geral, as contraindicações são realmente muito poucas. E quanto aos efeitos colaterais, né? É muito comum no uso de Ozempic, né? No Wegovy, a gente escuta muitos pacientes reclamando de muito enjoo, náuseas, ou parar tratamento por dificuldade de uso da medicação. E no tirzepatida, no Monjaro, a gente está encontrando isso também? Isso é uma coisa também muito individual, né? A maioria dos pacientes tem uma tolerância muito boa, até superior a outros medicamentos dessa classe. Porém, ainda existem pessoas que são muito sensíveis, né? Pessoas que não toleram nem a dose mínima, que é a dose de 2,5. Então, o tratamento ele sempre tem que ser individualizado e feito com segurança, né? Porque alguns pacientes realmente não têm tolerância, apesar de ser um medicamento com perfil bastante tolerável. E outra coisa que às vezes é muito comum, né, na consulta de cirurgia plástica é o paciente falar, nossa, eu tô tomando a mesma dose que a minha amiga, minha vizinha toma e ela emagreceu 5, 10 quilos e eu não perdi nenhum quilo. Por que que existe essa dificuldade, às vezes, de um paciente para outro de um emagrecimento? O interessante desse tipo de remédio é que o efeito ele é muito dose dependente e isso é muito individual, né? Vai de acordo com a sensibilidade de cada paciente.
Tem paciente que com a dose mínima, às vezes progride 1 mês, 2, às vezes 3 meses de tratamento e o resultado permanece. Tem pacientes que já, nas primeiras semanas, a gente percebe que ele é um paciente mais resistente e tem uma necessidade de aumento de dose um pouco mais rápido. Então, esse tipo de tratamento nunca pode ser seguido no protocolo fixo, né? A gente tem que avaliar cada caso, tanto em relação à tolerância, quanto em relação também à resistência à ação do remédio. Então, o potencial de atuação dele nesse centro da fome é muito grande, só que a sensibilidade de cada um a esse tipo de efeito, a gente precisa individualizar. Ou seja, precisa sempre de um acompanhamento especializado e individualizado, né? Por isso, essa medicação, ela veio para mudar a preparação dos pacientes para cirurgia plástica. Então, é importante lembrar que o Mounjaro é um medicamento e o seu uso deve ser feito sempre com acompanhamento médico. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais alguma coisa sobre o uso desse medicamento, especialmente no preparo para uma cirurgia plástica, nos acompanhe no próximo vídeo.